E aí galera, olha eu aqui. Nesse momento eu estou voando para Londres e no vídeo de hoje, que vai ser mais uma conversa, não vai ser tutorial dessa vez, eu vou mostrar para vocês o Google Web Lab, que fica dentro do Science Museum, então é uma experiência interativa do Google, gratuita. Eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouco sobre o mercado de computação gráfica e audiovisual e cinema na Inglaterra. Eu visitei uma universidade que é exclusiva para essa área de computação gráfica, cinema e efeitos, e visitei dois estúdios também que trabalham nessa área. Então, assim que eu descer daqui, a gente começa a conversa. Para quem não conhece ainda, é bom que vai ficar sabendo um pouco da cultura de Londres, e o resto da galera é só aproveitar. Então, assim que eu descer, a gente começa a conversa. É isso aí. Até mais. Seja bem-vindo a Londres. A primeira coisa que eu queria falar sobre Londres é uma cidade cosmopolita, como a maioria das pessoas devem conhecer. A diversidade cultural é muito maior do que, pelo menos eu vejo aqui no Rio. Tem gente de todo lugar do mundo, mas o mais legal é, vocês vão ver nessas fotos que eu vou mostrar, que lá é muito comum você ver as pessoas desenhando na rua, nos museus. Eles têm os museus gigantescos. E essa semana também que passou, por coincidência, foi a London Design Week, onde teve o London Design Festival. Vocês vão dar uma olhadinha no site, vou deixar o endereço embaixo. Óbvio, já passou, né, a semana, não faz muito sentido querer procurar algum evento, mas está aí o site para quem quiser dar uma olhada. E o mais legal que aconteceu, também não sei se tem exatamente alguma coisa a ver com o evento em si, mas tinha essa vitrine irada da Louis Vuitton. Era uma vitrine gigantesca, mas obviamente o que chamou mais atenção foi essa exposição, né, que é uma exposição que parece que rodou o mundo. O pessoal nos Estados Unidos também viu essa vitrine, e eu vi quando estive lá em Londres, dessa senhorinha japonesa que faz esse tipo de trabalho. E é impressionante, eu fiquei impressionado no dia com a perfeição do modelo, né, dessa pessoa de cera, e era absurdo a veracidade do boneco. Então, para começar a falar de algo um pouco mais interativo, né, eu fui no Google Web Lab, que ficava dentro do Science Museum, e todo mundo que ia lá no Web Lab recebia essa cartilhazinha, e junto da cartilha tinha o que ele chamava de Lab Tag. Então, com o Lab Tag, você podia entrar nos experimentos, e ele registrava tudo o que você fazia durante a visita no Google Web Lab. E o legal é que era tudo liberado, não tinha ninguém vigiando demais, assim, não, não tinha, óbvio, tinha gente para poder acompanhar as pessoas, se quisesse tirar alguma dúvida ou outra, mas os experimentos eram assim, interessantes. E o legal dele também é que você pode fazer pelo site, então mesmo que você não vá no museu, você pode interagir pelo site. Então tá aí o endereço, eu vou mostrar um pouquinho do site e vocês vão ver como é que funcionava.
Esses são alguns dos vídeos que eu criei durante a visita. Eles também ficam disponíveis online e você resgata justamente usando a webcam e o LabTag quando você volta para casa. Foi um dia bem legal, um dia corrido. É muita coisa para ver. O Science Museum é gigantesco. Então valeu a pena e eu sempre que eu posso, eu dou uma passada lá. Mas falando começar a falar do mercado, né, de audiovisual, de efeitos especiais, computação gráfica, esse tipo de coisa, que foi o objetivo principal da visita. Por coincidência também, né, foram várias coincidências nessa semana, foi formalizado no dia 28 em Brasília o acordo bilateral de coprodução cinematográfica entre o Brasil e o Reino Unido. Então, isso significa que vai melhorar a quantidade de produção, teoricamente vai rolar um dinheiro para quem quiser fazer coprodução entre os países. E, segundo o que eu li na matéria, esse acordo vale para as obras com previsão de lançamento em sala de cinema ou televisão. Então, tá valendo para praticamente tudo que a gente conhece como, né, são os principais veículos de audiovisual. Mas o que eu queria mostrar para quem está estudando, né, essa parte de computação gráfica, para quem gosta dessa área, é uma universidade pequena de lá. Então vocês vão ter a noção do que é considerado uma universidade pequena. Essa universidade chama NFTS, né, é a National Film Television School. Ela fica no interior de Londres e é dela que saem a maioria do pessoal que vai trabalhar nas empresas que fazem os filmes grandes que vocês conhecem. Depois eu vou falar dos estúdios e vou dar alguns exemplos dos filmes que esses estúdios fazem. Mas vocês vão dar uma olhadinha agora no tamanho dos estúdios que eles têm lá dentro. Então, assim, são estúdios gigantescos. Eu visitei os estúdios de cinema, de televisão. Eles têm dois estúdios, obviamente, né? Um só para cinema e um só para televisão. O de cinema, obviamente, é bem maior. Eu dei uma visitada nas salas do pessoal que estuda computação gráfica, então pessoal que faz composição, 3D. Dei uma olhada no pessoal que trabalha com a parte de efeitos especiais, então que trabalha com prótese, maquiagem, esse tipo de coisa. Queria aproveitar para dar um abraço pro Rony, que foi o cara que me acompanhou lá, amigão, parceiro nesse dia lá. Já conheço ele também e foi ele que me apresentou a universidade. O legal desse tipo de universidade, que é o que eu não vejo, pelo menos aqui no Brasil, é o seguinte: como quem sai da universidade, desse tipo de universidade, é quem vai trabalhar na indústria, então a indústria tem interesse em manter a universidade. Então, vários dos equipamentos que tem lá dentro são doados pela Sony, pelas empresas de computação gráfica e por aí vai. Então, eles têm equipamentos de ponta de linha. Óbvio, eles não podem não ter sempre os melhores do mercado, mas eles têm sempre equipamentos muito bons e basicamente o que o aluno paga para poder estudar lá dentro é só para poder manter a parte do staff deles lá, né? A parte operacional da universidade. Mas são sempre cursos muito proveitosos. Todo mundo que estuda lá de dentro sai formado, sai sabendo muita coisa. E, obviamente, quem sai de lá já sai praticamente direcionado já para trabalhar num estúdio grande. E o que mais que eu tinha que falar? E o pessoal. Todos os cursos são cursos pequenos, então, assim, não pequenos em duração, né? O curso que eu dei uma olhada lá são 2 anos de curso, mas as turmas são pequenas, então, em média, são 16 pessoas e nem sempre eles aceitam as pessoas que se inscrevem. Então, às vezes, tem turma com 10, com 12. Ele sempre tenta manter um padrão entre as carreiras escolhidas, até para poder manter um nível, né, e conseguir manter um estilo de produção, que assim, é como se fosse uma produção de verdade, o que acontece durante a universidade. E acho que por isso é uma coisa muito diferente do que eu vejo por aqui. Falando de estúdio de computação gráfica, eu visitei 2 estúdios, obviamente também com trabalhos internacionais muito importantes no mercado de cinema.
Eu visitei a DNEG, né, ou Double Negative. Eu queria mandar um abraço para Holly e para Alice, que me receberam lá. E assim, para quem não conhece a DNEG, tá aí o site. Eles fizeram filmes, por exemplo, como John Carter, Capitão América, Paul e o Harry Potter. Um deles, pelo menos. Então, assim, você vê, quem estuda nesse tipo de universidade é direcionado para um desses estúdios. E o outro estúdio que eu passei também foi a MPC, né, a Move Picture Company. Eu queria agradecer ao Ben também, o Ben super gente boa, cara sensacional, me recebeu lá também. Eu fiz um tour lá dentro, passei, vi o pessoal trabalhando, vi alguns frames do. Vi um frame do James Bond e um frame de uma outra produção que eles estão fazendo lá, que é uma coisa mais para o pessoal da Inglaterra mesmo. Mas eu vi um filme do novo James Bond e acho que só isso já é alguma coisa, né? A maioria das pessoas, normalmente esse tipo de coisa é sigiloso, mas tá legal. E a MPC, pra quem não conhece também, fez um pouco do John Carter, fez o Wrath of the Titans, que acho que aqui chamou Fúria de Titãs 2, e o Dark Shadows, esse filme que acho que chegou aqui há pouco tempo também, do Tim Burton. Então, assim, o pessoal lá, né, pra quem ficou de fazer, eu liberei algumas perguntas pro pessoal de fórum que eu frequento, e basicamente a resposta é: eles lá trabalham com equipes internacionais, então, assim, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, isso pra eles até é muito importante também. Eles trabalham basicamente só com Nuke, então, pra quem não conhece ainda, Nuke, né, é uma ferramenta de computação gráfica. É tipo como fosse um After Effects, só que o mercado todo está absorvendo o Nuke agora. Aqui no Rio também, algumas produtoras já estão começando a usar ele. Lá fora já é comum, o pessoal só trabalha com o Nuke. As equipes são pequenas, eu achei que fossem muito maiores, mas eles trabalham com a média de 100 a 120 pessoas nos dois estúdios. Eles também trabalham por contratos que variam de 6 meses a um ano. Então o que acontece é a galera de vez em quando tem que ficar correndo atrás de trabalho, mas é muito como a frequência de trabalho é muito grande, ou você acaba renovando o trabalho naquele estúdio, ou você acaba uma produção e automaticamente você passa para uma produção num outro estúdio. No caso da MPC, como eles fazem tanto filme quanto televisão, então você às vezes consegue ser redirecionado da área de televisão para de cinema e vice-versa. O importante é você ter o currículo bom. No site também, vocês vão dar uma olhada lá que tem as áreas de tanto para se inscrever, né, para poder trabalhar nas empresas, como dicas. Eles também dão dicas de como trabalhar lá dentro, como fazer o currículo, né, como fazer o seu demo reel, como poder aplicar. E acho que basicamente nesse vídeo de hoje é isso. Então, o que eu torço é que a gente comece a cobrar esse tipo de atitude aqui também, né, no Brasil. E até a próxima, então. Voltando pro Rio, a gente continua. A ese de aquí para la estación. Gracias. É isso aí. Um abraço.